Capítulo 185 Agravamento. O julgamento da cordilheira flutuante tinha entrado nos últimos estágios e até mesmo alguém tão forte quanto Yang Gan, que tinha atingido o ápice do quinto céu e estava a meio passo do sexto céu, sentiu-se pressionado. Oitavo dia da perseguição, também era o 26º dia do julgamento. Yang Gan estava ofegante e um suor frio se formou em sua testa. O monstro atrás dele era lento em comparação a ele, mas depois de ser perseguido por 7 a 8 dias seguidos, mesmo ele não pode se ajudar muito. Antes de partir, preparou algumas pílulas. Mas depois de tomá-las continuamente, seus efeitos diminuíram. Não era uma questão de recuperação de energia agora, mas sua vida. Meu cultivo é o mais alto, não deve haver mais ninguém agora. Yang Gan pensou. Neste momento, a velocidade dos monstros de metal negro era mais rápida do que os cultivadores normais no quarto céu. Pessoas como Beimoi e Quan Shen deveriam ter saído agora. Mas Yang Gan não estava disposto a sair tão cedo. Passaram-se apenas 26 dias, ainda não era um mês, e, de acordo com o primeiro ancião, o mestre Haiyun tinha durado mais de um mês. Um mês? Eu preciso durar pelo menos um mês para quebrar o recorde. Yang Gan cerrou os dentes. Embora sua vontade fosse forte, a vida dentro dele estava lentamente desaparecendo, significando que ele não seria capaz de durar muito. Em um determinado momento, Yang Gan viu uma figura. Quem é esse? O coração de Yang Gan acelerou. Como poderia haver outros ainda no julgamento além dele? A figura era um jovem familiar, inexpressivo. O cultivo do jovem não era alto, mas sua velocidade era extremamente rápida. Uma cabaça verde pendia na frente do peito. Ele também usava uma camisa de pano verde dourado, que tinha um par de asas salientes na parte de trás, dando-lhe maior velocidade e melhor agilidade. Beimoi. Os olhos de Yang Gan se arregalaram. A pessoa que apareceu era realmente Beimoi e sua sorte foi considerada a melhor de todos os discípulos. Ele foi enviado para a entrada do antigo jardim desde o início e ele encontrou muitos tesouros. A camisa de pano verde dourado era um tesouro único que poderia permitir que o usuário flutuasse no ar apenas inserindo sua força verdadeira nele. Em termos de velocidade, Beimoi podia ser comparado ao quinto céu e ele não parecia se esforçar muito. Irmão Yang. Beimoi olhou inexpressivamente para Yang Gan antes de fugir sozinho. Esta cena fez o coração de Yang Gan tremer. Ainda havia outra pessoa no julgamento e o que a tornava inaceitável era que a outra pessoa parecia muito mais relaxada do que ele. Nem sequer falou sobre quebrar o recorde do mestre Haiyun. Já seria difícil tentar chegar em primeiro lugar nesta geração. Só há uma coisa que eu posso fazer agora. Yang Gan respirou fundo e se virou na direção da torre alta. Ele estava familiarizado com a torre alta e havia muitos animais poderosos ali, incluindo uma besta e ao rei, que era comparável ao reino espiritual verdadeiro. Yang Gan tinha um plano que era atrair o monstro de ferro negro até a besta e ao rei, então os dois iriam lutar. No entanto, isso não era algo que ele ousou tentar facilmente porque a besta não tinha restrições. Seu ataque e velocidade não eram controlados. Uma vez que ele fosse preso pela besta e ao rei, ele seria imediatamente morto. Além disso, a besta e ao rei era o líder de uma horda de bestas, que incluía subordinados no quinto, sexto e sétimo céu do reino ascensionado.
Devido à mudança de temperatura, no entanto, a maioria dos subordinados haviam morrido ou estavam escondidos. Sem saber, o perigo no plano de Yangan caiu. Logo depois, Yangan atraiu o monstro de ferro negro para o território da besta e ao rei. Nesse momento ele respirou fundo e concentrou-se. O menor erro poderia significar sua morte. O perigo de uma besta e ao rei era muito maior do que o monstro de ferro negro. Zhao Feng também sabia que havia uma besta e ao rei aqui, mas ele não se atreveu a usar este plano porque o risco era muito grande. Gruvo. Da floresta alta da torre veio um uivo assustador e um leão de chamas de 3 cabeças de aparência feroz apareceu. O leão de chamas tinha 3 cabeças e estava envolto em chamas. Antes mesmo de chegar perto, Yangan já sentiu o calor escaldante. Eu fui achado tão rápido. Yangan ficou surpreso. De vários quilômetros de distância, o leão de chamas de 3 cabeças sentira sua existência, mas foi atraído pela aura espiritual do reino espiritual verdadeiro do monstro de ferro negro. Yangan imediatamente recuou até o monstro de ferro negro. Este era um movimento extremamente perigoso desde que significou que Yangan teria que enfrentar os ataques do monstro do ferro negro e da besta e ao rei. Mas dos dois, a velocidade do monstro de ferro negro era mais lenta, o que significava que era menos arriscado. Logo, o leão de chamas de 3 cabeças correu até ele e mostrou seu domínio para o monstro de ferro negro. Mas ele foi ignorado por este último que estava se concentrando em perseguir Yangan. A besta e ao rei estava extremamente irritada. Ela era o rei desta floresta e este intruso ousou ignorá-la. Quanto a Yangan, essa formiga foi ignorada. O último então correu para a esquerda e para a direita com o monstro de ferro negro atrás dele e a besta e ao rei atrás do monstro. A defesa do monstro de ferro negro era extremamente forte e levou muitos ataques da besta e ao rei e não foi ferido gravemente. Chamas abrasadora celestial. A besta e ao rei usou seu último ataque e enviou 3 bolas de fogo de cada uma de suas cabeças, que então se entrelaçaram e dispararam em direção ao monstro de ferro negro. Com um boom, um buraco do tamanho de metade de um campo de futebol foi deixado no chão, queimado. Yangan estava a uns 2 quilômetros de distância, mas ele ainda estava ligeiramente ferido pela explosão. Felizmente, este risco valeu a pena. Uma das asas e pé do monstro de ferro preto foram quebradas no ataque. Era apenas uma questão de tempo antes que o monstro fosse finalizado pela besta e ao rei. Yangan não se atreveu a hesitar e ele imediatamente se evadiu para evitar ser perseguido pela besta e ao rei depois de matar o monstro de ferro negro. Ninguém seria capaz de sobreviver à perseguição de uma existência no reino espiritual verdadeiro. Durante os próximos 1 a 2 dias, Yangan conseguiu fugir com sucesso. O risco valeu a pena, eu me livrei de um monstro de ferro negro. Yangan soltou um longo suspiro enquanto a excitação e o orgulho brilharam em seus olhos. Ele não sabia que ele não foi o primeiro a ter um plano assim. E o que aconteceria se soubesse que alguém já tinha matado um monstro vários dias antes com muito menos esforço? Mas antes que Yangan pudesse ficar feliz por 1 ou 2 dias, o perigo mais uma vez se aproximou dele. No 11º dia da perseguição, que também foi o 29º dia do julgamento. Veng. Uma porta branca brilhante abriu a 10 metros de distância e dela saiu uma figura embaçada. O quê? O corpo de Yangan congelou enquanto ele exclamava, porque existe outro. Corre!
Yangan imediatamente tomou a decisão de correr, mesmo que o monstro de ferro negro ainda não tivesse aparecido completamente. A aura que irradiava deste monstro de ferro negro era a mesma que a anterior, mas a velocidade começou imediatamente no quarto céu. No quarto dentro do castelo. Pense. Pense. Zhao Feng usou sua palma do vento e trovão e atacou firmemente a disposição. A matriz de proteção tinha desbotado por sobre a metade. A matriz vai quebrar em mais 2 dias. Zhao Feng sorriu enquanto olhava o ovo para dentro. Ele estava pensando que tipo de espécie seria, poderia ser uma lendária raça antiga. Houve algumas pessoas que tinham recebido ovos ou animais recém-nascidos que foram utilizados como montarias ou animais de estimação. Alguns animais de estimação tinham um grande poder de batalha e tinham mente própria. Havia aparentemente uma águia gigante dourada, que poderia levar muitas pessoas ao mesmo tempo e poderia matar cultivadores no 6º e 7º céu do reino ascensionado. De repente, uma aura aterrorizante envolveu Zhao Feng e era como se algo tivesse bloqueado nele. Este sentimento era muito familiar. Veng. Uma porta branca piscando apareceu fora do tesouro e uma figura borrada apareceu. O que? Tem mais? Zhao Feng ficou surpreso. Calculando o tempo, fazia 10 dias desde o início da perseguição. 10 dias. Esta era uma informação importante. A cada 10 dias haveria um monstro de ferro negro extra. Hoje era o 13º dia. Zhao Feng poderia ter derrotado um monstro de ferro negro, mas com o passar do tempo, a dificuldade aumentou. Peng. O quarto sacudiu levemente quando o ataque dos monstros de metal negro pousou na matriz. O tamanho do último era de cerca de 10 metros de altura e não podia entrar no tesouro, mas um ataque casual dele já havia quebrado o gelo perto da entrada. Apenas um pequeno fluxo de energia foi lançado para o quarto e quase fez Zhao Feng tossir sangue. Uma vez que estava totalmente bloqueado fora da entrada, Zhao Feng iria morrer. Correr. Zhao Feng se transformou em uma figura azul transparente no instante em que a onda de choque desapareceu e ele correu para fora do quarto. Kill. Essa figura deixou um fraco brilho azul no céu, era Zhao Feng usando o poder sua linhagem ao máximo. Nesse curto instante, a velocidade explosiva de Zhao Feng era comparável ao 6º céu e ele desembarcou no telhado em frente ao quarto. Ele finalmente escapou. A velocidade deste cara que acabou de aparecer é comparável ao 4º céu. Zhao Feng respirou fundo. Sem hesitação, ele mais uma vez atraiu o monstro de ferro negro em direção à lagoa congelante. 4 horas depois, a temperatura de toda a ilha limite do céu atingiu um ponto onde aqueles no 4º céu se sentiam frios. Que diabos está acontecendo? A temperatura caiu de novo. A 160 quilômetros de distância, a expressão de Beimoi se tornou solene. 2 monstros perseguiam Beimoi e eles vieram de ângulos diferentes também. Ao mesmo tempo, Zasfeng olhou para o lago congelante e murmurou para si mesmo, só pode selar até 2 monstros. A área ao lado da lágrima de cristal azul tinha sido ocupada por 2 pequenas montanhas de gelo. Não seria capaz de congelar outro monstro de ferro negro, uma vez que este último não seria capaz de estar tão perto. Ao mesmo tempo, a temperatura tinha chegado a um ponto em que mesmo aqueles no 4º céu sentiram frio. Se piorasse ainda mais,
Zhao Feng então voou de volta para o tesouro na velocidade máxima. Depois de matar o segundo monstro de ferro negro, ele só tinha 10 dias para tirar o ovo.